Shalom, bem-vindos a mais uma edição de Or Hadash, uma nova luz na sua vida, uma meditação semanal da Torá. Sempre procuramos trazer informações realmente relevantes, importantes para você. Hoje nós vamos comentar sobre um momento em que uma pessoa importante acabou tendo dúvidas se realmente Yeshua era o Messias. Vamos ler o que diz o texto em Matitiahu 11, que diz assim: Depois de Yeshua ter terminado de instruir os 12 Talmidim, saiu para ensinar e pregar nas cidades vizinhas. Nesse ínterim, Yohanan, o imersor, que tinha sido posto na prisão, ouviu o que o Messias estava fazendo. Então mandou-lhe uma mensagem por meio de seus Talmidim, perguntando: Você é o que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? E Yeshua respondeu: Vão e digam a Yohanan o que vocês ouvem e veem. Os cegos veem, os mancos andam, pessoas afligidas por Tzarat são limpas, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são anunciadas aos pobres. E feliz é aquele que não se ofende por minha causa. Enquanto eles saíam, Yeshua começou a falar sobre Yohanan na multidão. O que vocês foram ver no deserto? Caniços agitados pela brisa? Não. Então o que foram ver? Alguém bem vestido? Pessoas bem vestidas habitam nos palácios reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim. E eu lhes digo que ele é mais que um profeta. A respeito dele, o Tanakh diz: Veja, envio o meu mensageiro à sua frente, ele preparará o caminho diante de você. Sim, eu lhes digo que entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior que Yohanan, o imersor. Entretanto, o menor no reino do céu é maior do que ele. Desde os dias de Yohanan, o imersor, até agora, o reino do céu tem sofrido violência. Os violentos tentam apoderar-se dele. Bem, Yohanan, João, ele era um sacerdote, na realidade, da linhagem dos Kohanim, e, mais especificamente, ele era filho de um sumo sacerdote, um Kohen Gadol. Bem, ele era parente, não tão próximo, mas era parente do Messias Yeshua. De uma maneira ou de outra, eles tiveram pouco contato pessoalmente, porque naquela época era muito difícil a viagem de longas distâncias, tudo era feito a pé, então não era frequente eles se verem. Mas cada um cresceu e teve o seu desenvolvimento. Yohanan, criado no meio do templo, entre os sacerdotes, ele era um homem muito dedicado ao Eterno. E, principalmente, ele se dedicou a uma atividade de falar a verdade. Ele falava a todos, inclusive, ele acabou se indispondo com o governo romano local por realmente apontar o pecado do governador. Bom, sobre isto, nós sabemos que a consequência foi que ele foi preso. Enquanto ele estava preso, ele teve notícias a respeito do seu primo, que estava se tornando bastante conhecido. E ele que tinha expectativas sobre isto, e tinha seus seguidores, tinha seus talmidim, que davam ouvidos à sua palavra, ao seu conhecimento sobre a Torá, ele pediu para que fossem questionar a respeito se realmente ele seria apenas um pregador, uma pessoa dedicada, ou se realmente ele era o Mashiach. O que é interessante é que esses Talmidim que, apoiando Yohanan quando estava na cadeia, eles acabaram indo atrás de Yeshua, e a resposta de Yeshua foi para eles transmitirem algo que eles poderiam contemplar, uma coisa que era evidente, que o distinguia de qualquer outra pessoa
seja rabino, seja sacerdote, seja quem fosse da sua época, ninguém poderia apresentar evidências, nem antes, e nem depois, e nem nos dias de hoje, e nem futuramente, ninguém poderá apresentar as mesmas evidências que Yeshua apresentava naquele momento, quando ele estava em pleno desenvolvimento do seu ministério. Então ele disse para aqueles discípulos de Yohanan: vocês voltem até ele e mostrem, falem a respeito do que vocês não somente ouvem, mas aquilo que vocês podem ver. Então veja só, as pessoas são curadas de coisas que não são comuns. Surdos poderem ouvir, cegos poderem ver, paralíticos poderem se levantar e andar, pessoas acometidas de lepra ficarem com o seu corpo completamente limpo, e coisas desta natureza, não havia quem pudesse fazer. Nem mesmo os médicos da época conseguiam esse tipo de resultado, da mesma maneira como Yeshua estava sendo conhecido e que os próprios discípulos de Yohanan puderam testemunhar. Então, depois que aqueles discípulos voltaram para dar a resposta sobre isto, ou seja, a resposta para Yohanan por parte dos seus discípulos era: de fato, Yeshua é o Mashiach que nós aguardávamos. Enquanto isso, o próprio Yeshua, falando com pessoas que estavam ouvindo a sua mensagem, ele mesmo deu testemunho a respeito de Yohanan, porque o próprio Yohanan havia sido profetizado pelo profeta Isaías. Sobre ele dizia o Tanar que era aquele que prepararia o início do seu ministério, e foi exatamente o que se cumpriu. Portanto, não somente a Torá se cumpre na vida de Yeshua e realmente comprova que ele não foi, ele é o Mashiach, e que nós devemos reconhecê-lo. Nós sabemos que não. Yeshua mesmo diz claramente que é importante que as pessoas não se escandalizem com ele, porque ele é o Mashiach. Infelizmente, muitas pessoas ficam nervosas, irritadas, quando alguém diz: Yeshua é o Mashiach já veio. Não sei por que motivos, visto que todas as evidências a respeito do Mashiach se cumpriram nele, nós podemos confirmar isso até os dias de hoje. Dizer que Yeshua não é o Mashiach não vai mudar a verdade, porque não há possibilidade de nenhuma outra pessoa poder cumprir todos os quesitos que as Escrituras anteviam a respeito do profeta, do próprio Mashiach. Então nós sabemos que não há condições hoje de se cumprir exatamente tudo o que o texto bíblico diz. Portanto, se ele é o Mashiach, ele fará diferença na sua vida. Se ele é o Mashiach, e se ele já realizava coisas maravilhosas no seu tempo, ele fará na sua vida também coisas maravilhosas hoje. Porque podemos dar testemunho, sim. Eu posso dar testemunho, e uma infinidade de outras pessoas, inclusive em Israel, entre a comunidade judaica norte-americana, a comunidade judaica russa, europeia, e muitos podem dar testemunho. Yeshua é o Mashiach e ele fez diferença na minha vida. Experimente a mesma coisa. Agrade o eterno nosso Deus. Reconheça Yeshua, porque realmente ele dará garantia de que o seu nome ficará registrado permanentemente no livro da vida. Nós não precisaremos nos preocupar nunca de ficar um dia sequer com o nome fora do livro da vida. Yeshua veio para isto. Portanto, receba a palavra de Yeshua sobre você e você verá o quanto isso será benéfico para a sua alma. Que o Eterno abençoe. Em nome de Yeshua, o nosso Mashiach. Amém. Vê amém.